Ao vivo, diretamente do Instituto SAF Fisioterapia, repórter Bruno Bueno trazendo informação de qualidade para você. O propósito do Jornal Agora, você sabe, é sempre esse. Nós estamos aqui já com o proprietário do Instituto SAF, Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Jornal Agora, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores pela presença e a participação. Tá aí o Alexandre, então a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre enxaqueca, e não só sobre enxaqueca, né, Alexandre? Sobre uma diferenciação que às vezes o pessoal comete muito erro de confundir. E a gente vai falar isso posteriormente, a gente vai mostrar um pouquinho da SAF, né? Mas eu queria que você falasse rapidamente sobre qual será o assunto da nossa live de hoje. Nós vamos abordar um tema bastante corriqueiro, que é a cefaleia cervicogênica, né? Que são as dores de cabeça, que é um sintoma, né? E geralmente pode ser muito bem confundido também ou potencializado com a patologia que é a enxaqueca. Isso mesmo. Então, se você tem problema de dor de cabeça, sofre com a temida enxaqueca, fica atento nessa live, já chama aquela pessoa, porque esse é um problema que atinge muitas pessoas, né, Alexandre? Que já já a gente vai falar sobre esse assunto. Antes disso, vamos dar uma passadinha para conhecer o Instituto SAF. Alexandre, são muitos espaços, né? São. Aqui nós temos o estúdio de Pilates, aqui está com o Adair ali fazendo atendimento. Na verdade, a clínica ela funciona de forma subgrupada, né? A gente acolhe o paciente com uma patologia de base, um pós-operatório, ou uma dor, um paciente mais inflamado, vamos dizer assim, um paciente de coluna com uma hernia de disco. A gente trata ele de forma bem personalizada. Depois esse paciente, numa segunda fase, no segundo momento, quando ele está uma condição física e com menos dor, ele passa por uma outra avaliação e aí ele tem o Pilates clínico, feito com profissionais especializados que vão trabalhar de forma bem específica com cada caso, com a patologia de base dele, ou seja, o que trouxe ele aqui, para que a gente minimize os riscos dessas futuras aí recidivas. Vamos mostrar então um pouquinho dos equipamentos? Vamos lá. Então a gente agora vai mostrar um pouquinho dos equipamentos do Instituto SAF. São vários locais, né? São vários estandes, né? Muito grande, Instituto SAF Fisioterapia. Se você não conhece, Matheus, nosso cinegrafista, está mostrando agora. Alexandre, qual que é a solicitação mais recorrente que vocês recebem aqui no Instituto? Bom, nós trabalhamos, o Instituto hoje é uma clínica com um corpo clínico com 17 profissionais e nós temos essa unidade, temos uma outra unidade menor no Oswaldo Machado e prestamos serviço também, clubes, clube do servidor, a gente também tem uma estrutura de fisioterapia lá, na Com, no Hospital do Câncer, nós temos uma estrutura lá que é maior que essa aqui, que a gente presta o serviço, né, na área oncológica. Da nossa equipe são 4 profissionais titulados, especialistas em reabilitação oncológica, fazendo aí mais de 1.000 atendimentos mensal. Temos também no Convento Franciscano, que é um serviço institucionalizado, os frades idosos. E aqui concentra a maior parte, que é a sede, né, trabalhamos aí por turno, né? Tem então os setores todos divididos, tem o Pilates, tem o lugar da academia ali, que nós vamos ver logo a pouco, onde que a gente faz as fases, que é a fisioterapia esportiva. Então, assim, dentro da fisioterapia, né, que é a reabilitação física, nós trabalhamos praticamente todas as áreas. Ortopédica, cardiorrespiratória, oncológica, esportiva. Então por isso que o grupo se estendeu e se tornou um instituto. Nós temos aí o apoio de psicólogo, nutricionista, a gente trabalha sempre trabalhando intermultidisciplinarmente, né, para que a gente consiga atingir o alvo principal, que é a melhora mais rápida e efetiva do nosso bem maior, que é o nosso paciente. Tá certo, então agora nós vamos voltar para onde a gente estava agora, já direcionando para o escritório do Alexandre, né, para o consultório, para a gente poder fazer a nossa entrevista. Pedir para o Matheus mostrar também a nossa área de academia, né, o Alexandre? Aqui os pacientes também são tratados. Precisa não? Não. Aí então, Alexandre, aqui a gente tem a área da academia, né? São vários equipamentos onde o pessoal também é tratado. Que é o pátio aí, geralmente a gente usa para
tanto para a área esportiva, reabilitação, principalmente os pós-operatórios de joelho, que a gente atende bastante, os jogadores, né, de futebol. A parte ali de aparelhagem tem ali, que a gente utiliza em uma determinada fase desse tratamento. Lembrando que a nossa academia, na verdade, ela tem o cunho dela é terapêutico, né, é clínico. Então nós somos fisioterapeutas que trabalhamos, utilizamos os recursos para que a gente consiga evoluir bem esse paciente, voltar ele à atividade de vida dele diária com a maior segurança possível. Então tá dando para ver que o Instituto SAF é completo para todo mundo que está precisando, uma situação complicada, né? Vai ser bem atendido. Isso mesmo, Alexandre? É o DM, que é o que a gente fala que é a turma que quando está mais machucadinha, eu, o Rodrigão, faz os atendimentos, né? O pessoal que está nas fases mais agudas, né? Pós-operatório, imediato. Então a gente tem essa sala, esse ambulatório para fazer esses atendimentos também. Tá certo, então agora vamos para a nossa entrevista sobre enxaqueca. Já estamos entrando no consultório do Alexandre. Que bacana, hein, Alexandre? Muito bacana, a gente está se posicionando aqui, a gente vai falar sobre um tema muito especial. Então, se você tiver dúvidas sobre enxaqueca, pode ficar à vontade, pode entrar na nossa live, participar, que a gente vai começar agora o primeiro programa Saúde em Pauta do Jornal Agora, que tem esse objetivo de trazer informação de qualidade para você que é sempre nosso companheiro no jornal e está a fim de tirar umas dúvidas. Alexandre, então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Agora. Conta pra gente, então, essa temida enxaqueca que é um mal que assola muitos brasileiros e qual que é a rotina da pessoa que está com enxaqueca? Tomar um remedinho, às vezes se piorar, vai no médico, ele receita um remédio, às vezes não é esse o problema, né, Alexandre? Como a fisioterapia pode ajudar nisso? Bom, na verdade, a gente tem que esclarecer bem as coisas em relação à enxaqueca. A enxaqueca é uma patologia, né, uma patologia que leva a um sintoma que é dor de cabeça. Então, a dor de cabeça hoje, para você ter uma ideia, ela é responsável por, vamos falar da rede pública, 10% de todo atendimento da rede pública chega-se com sintomas de dor de cabeça. E essa dor de cabeça, que a gente fala que ela pode ser primária, ela, que na sua grande maioria, ela pode ser devido à enxaqueca ou à cefaleia, que é a cefaleia dor de cabeça tensional, ou seja, o problema na região cervical. E aí que tá. Porque quando eu tenho a enxaqueca, eu posso ter um aumento, uma potencialização dessas dores de origem cervical. E a própria dor cervical também pode potencializar caso eu tenha enxaqueca. Lembrando que a causa da enxaqueca, ela é hereditária. Ela tem fatores hereditários. Tá? E o que leva a uma crise de enxaqueca são os gatilhos. Não? Então, muitas pessoas devem ouvir falar que eu comi um doce e comecei a sentir dor de cabeça, sentir mal, um chocolate. Então, assim, é importante a gente entender que esses gatilhos, se não fosse assim, todas as pessoas que comessem doce, chocolate, bebida alcoólica, têm enxaqueca. A pessoa já é portadora, ela tem uma predisposição a ter a doença, a enxaqueca, que leva o sintoma, um dos sintomas seria a dor de cabeça, de um caráter mais unilateral, de intensa a muito forte também, de moderada a muito forte também, e tem outros aspectos também, e que diferencia da cefaleia, que é, ou seja, a dor de cabeça também causada por problemas na coluna cervical. E como que vocês, profissionais da fisioterapia, principalmente a Santo Antônio Fisioterapia, que já é tradicionalíssima no mercado aqui em Divinópolis, como vocês podem ajudar essas pessoas que sofrem desse mal? Bom, primeiramente, o que acontece? Os pacientes que tratam dor de cabeça, geralmente eles procuram um médico, que é o de primeiro contato, médico neurologista, especialista no assunto, que vai tratar essa enxaqueca. Ele prescreve alguns medicamentos, mudanças de hábito também, hábito alimentar. E o que a gente tem visto, principalmente assim, na nossa prática clínica, que esses pacientes que arrastam por muito tempo, né, eles vão arrastando e o profissional já fez tudo, já fez exame, já fez tudo,
e vai mudando medicação, e vai mudando medicação. A gente viu que o gatilho, um dos gatilhos, tem sido a questão da cervical. E aí a gente, nessa avaliação, a gente consegue identificar aonde que está os desarranjos, ou seja, as disfunções dessa coluna, e a gente faz a terapia manual, a própria quiropraxia, outros ajustes mecânicos, para poder aliviar. A gente consegue ter um resultado muito bom num trabalho associado, um trabalho multidisciplinar. O médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, depende. Cada caso é um caso. É a mesma coisa, você vai lá numa agência, você tem 20 carros 0 km. Todos são iguais, da mesma marca. Daqui a um ano, você vai avaliar esses carros. Um vai estar com problema na bomba de gasolina, o outro vai ser no pneu, o outro vai ser no amortecedor, porque cada um andou numa estrada. Assim, são os pacientes enxaquecosos. Eu tenho enxaqueca, mas o que vai levar ao gatilho? Qual é o gatilho? Quais seriam os fatores que vão aumentar, potencializar os meus sintomas? É diferente para cada um. Então, cabe ao profissional médico que vai tratar essa enxaqueca, identificar isso aí, subgrupar isso aí, personalizar mais esse tratamento. E lançar a mão realmente da reabilitação, da fisioterapia, que ainda é pouco difundida em relação a esses pacientes. O pessoal não sabe às vezes, né? Sim, não talvez por ausência de informação mesmo. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Que dentro da nossa prática, dentro dos próprios estudos, a gente tem resultados que quando a gente associa um trabalho direcionado mecânico, a gente, inclusive na própria crise enxaquecosa, que o paciente com crise de enxaqueca, ele numa crise que a gente fala quando ele está numa segunda fase, uma crise forte mesmo de enxaqueca, ele não consegue levantar a cabeça, ele fica deitado de um lado, e o que você pode fazer ali, fora a medicação que é prescrita, para potencializar até mesmo esses efeitos, é um trabalho físico, mecânico. A própria compressa de gelo, fria, a acupuntura, o dry needling que a gente fala, o agulhamento seco na região ali da calota craniana, e a gente consegue começar a modular, ajudar a melhorar esses sintomas. Então, Alexandre, pelo que eu estou vendo, a SAF está preparado, o Instituto SAF Fisioterapia está preparado para atender esses pacientes que sofrem desse mal, porque enxaqueca é muito ruim, né, Alexandre? O pessoal, assim, sofre mesmo, porque normalmente é uma doença, né, uma condição que persiste por muito tempo. O pessoal não consegue resolver esse problema, fica com enxaqueca às vezes 5, 10 anos, tomando remédio, indo em vários profissionais. Às vezes o problema pode ser resolvido por um nefrologista, né? Mas às vezes a pessoa não sabe que pode ser resolvido aqui, não sabe que é um problema que pode ser diferente, né? Aquilo, como eu te digo, a gente como o problema ele é multifatorial, ou seja, são vários fatores que levam a você que tem enxaqueca a desenvolver o sintoma naquele período, o tratamento específico, mecânico, físico, ele é mais um tratamento dentro de um todo. Porque como são vários fatores, eu tenho que avaliar todos esses fatores. Dentre todos esses fatores estudados, o paciente que está ali na sua frente, você subgrupar, você identificar e direcionar o que vai ser melhor para ele naquele momento. Então, o neurologista que vai atender esse paciente com enxaqueca no primeiro momento, porque quando você tem enxaqueca, primeiramente você vai procurar um neurologista, que você já sabe que você tem um quadro de enxaqueca. E o que a gente tem notado é que essas enxaquecas, essas recorrências, essas recidivas, essas enxaquecas de repetição, muitas das vezes associado a um trabalho físico importante, você consegue minimizar, espaçar mais tempo, associado com um trabalho de mudança de hábito, porque o fator alimentar é um gatilho, lembrando que, voltando a falar que a enxaqueca, a causa dela não é porque eu comi A, B ou C, não. Você comeu, tomou um vinho e eu comecei a ter enxaqueca. Não, você tem enxaqueca, você é um fator genético que o seu organismo predispõe a ter. Os gatilhos, dentre os gatilhos, o estresse, a falta de sono, alimentação, isso tudo pode potencializar, porque ela tem uma relação direta com o estômago. Então, muitas vezes você fala, eu tô com enxaqueca, eu sei que enxaqueca, eu tô tendo náusea, eu tô tendo vômito, eu tô enjoando. E muitas das vezes o que é aquilo que você comeu vai potencializar
essa vasodilatação no seu cérebro não tem espaço para aumentar, e aí a sua veia vai ficar dilatada, você vai sentir dor, uma dor pulsante, uma dor terrível, que você fica totalmente sem lugar. E que, nesse período, né, ela se exacerba pela dor cervical também, que é um outro gatilho que aumenta a enxaqueca. Então, Alexandre, agora é o momento de você convidar toda a população de Divinopolitana, os telespectadores do Jornal Agora. Nós temos mais de 30 mil seguidores, com certeza que vão passar por essa transmissão, seja ao vivo agora, seja depois salva no feed, para você mandar um recado, né? Para que se tiver esse tipo de problema, o Instituto SAF Fisioterapia está à disposição para poder receber e atender esses pacientes. Tá bom. O que nosso trabalho, eu trabalho há mais de 20 anos no manejo de pacientes com problemas na coluna, né, os pacientes com hernia de disco e tudo mais. Nós estamos preparados para poder fazer uma triagem, porque geralmente chega paciente para a gente, paciente nos procura diretamente com dor tanto na coluna, lombar, quanto na cervical, mas estamos falando especificamente agora de cervical, e com histórico de enxaqueca. E quando você tem essa visão de trabalhar multidisciplinariamente, ou seja, você lançar a mão de outro profissional da sua confiança que você consegue trabalhar para poder ajudar aquele paciente que a gente tem, tanto para cá quanto para lá, a gente tem, até aqui eu posso ir, é minha praia, né? A gente consegue equalizar isso da melhor forma. Então não existe o único herói para resolver o problema de uma pessoa. A gente precisa entender que o paciente ele tem vários fatores, que a própria doença fala que ela é multifatorial e a observação é mais clínica do que o próprio exame de imagem, de comportamento. Então, dentre eles que a gente está falando aqui, que é na nossa área de atuação, que é da coluna, está muito direcionado também a problemas na cervical. Vale a pena sempre você, ao consultar com o seu médico de confiança, seja o clínico ou o neurologista, que é o que tem mais expertise para atender nessa área de enxaqueca, falar da própria fisioterapia. Do que a fisioterapia direcionada pode contribuir para minha enxaqueca melhorar. Tá? E como encontrar no Instituto SAF Fisioterapia, o endereço de vocês, Instagram? Nós estamos aqui na Avenida 21 de Abril, 924, tá? Quase esquina com a Rio de Janeiro. Tá? Instituto SAF, @yahoo.com.br, temos a página no Instagram, sigam a gente lá também. E estamos aí para poder ajudar a população, esclarecer, levar informação com consciência, com ética, com ciência, né, que é o mais importante, para poder que as pessoas busquem a melhor forma para poder ter uma vida mais saudável. Tá certo, então, Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um grande abraço e conta aí com a gente aí. Tá certo, então, e muito obrigado você pela companhia. Essa live vai ficar disponível no nosso feed daqui a alguns minutinhos. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.